Esta é a história de um muro. O Muro de Berlim. É a história da sua construção. Dos métodos utilizados por uma ditadura para manter os cidadãos para lá de uma espécie de prisão. É uma história de fuga, de engenho, de coragem e de audácia, do que as pessoas são capazes em busca da liberdade. E é a história de um grande símbolo, a porta ocidental da Guerra Fria. Ich bin ein Berliner. Milhares tentaram passar-lhe por cima, por baixo, atravessá-lo ou contorná-lo, procurando ultrapassar tecnologias cada vez mais sofisticadas e perigosas. Mais de 1000 pessoas morreram ao arriscar-se. Alles okay? Mr. Gorbachev, Tear down this wall. Durou 28 anos e veio abaixo tão subitamente como foi erguido. A queda do Muro de Berlim. 1945. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o número de mortos é de mais de 55 milhões e a Europa jaz em ruínas. O Exército Vermelho da Rússia toma Berlim à custa de 200 mil dos seus soldados. Stalin quer manter a capital da Alemanha derrotada como espólio de guerra. Porém, à medida que se limpam as ruínas, tijolo a tijolo, os russos têm de partilhar Berlim com os aliados ocidentais. Serão as condições para a catástrofe. A Alemanha e, naturalmente, a sua capital serão administradas conjuntamente pelas 4 potências vitoriosas em 4 zonas distintas. A Ocidente, a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. A Leste, a União Soviética. E no centro da zona soviética, Berlim é também dividida. Stalin referiu-se a Berlim Ocidental como um espinho na ocupação russa da Alemanha Oriental. Khrushchev declarou publicamente tratar-se de um tumor maligno. Estas imagens de uma espécie de doença que afetava a política do Bloco de Leste em relação a Berlim Ocidental eram frequentemente usadas pelos líderes soviéticos. Em 1948, Stalin bloqueia as rotas terrestres para Berlim Ocidental para forçar os aliados ocidentais a sair. Durante 9 meses, americanos e britânicos transportam mantimentos para Berlim Ocidental por via aérea até Stalin ceder. E a partir de 1949 passa a haver 2 Estados alemães. Muito rapidamente, toda a Alemanha, mas sobretudo Berlim, tornou-se local de confrontos e Berlim continuaria a sê-lo durante 40 anos, não só entre 2 ideologias, mas entre 2 blocos de poder que rivalizavam pelo domínio da Europa. Alemanha Oriental, ou RDA, com Berlim Ocidental no meio. A única fronteira ainda aberta está em Berlim. Entre 1949 e 1960, chegam a 3 milhões os alemães que trocam o leste comunista pelo ocidente, via Berlim Ocidental. A população alemã oriental diminui, perigosamente. Só em 1960 fugiram 200 mil. Em junho de 1961, outros 160 mil. Estavam a ficar sem gente. A fraca economia da Alemanha Oriental precisava desesperadamente da sua força laboral. Os comunistas tinham receio de que a economia sofresse um colapso. Tornava-se cada vez mais urgente fazer algo para resolver o problema de Berlim Ocidental. Continua a ser fácil atravessar de um setor para o outro, mostrando apenas os documentos de identificação. O líder comunista da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, precisa desesperadamente de uma solução duradoura. Ulbricht era um homem muito determinado e começou a avançar com a ideia de uma barreira, uma vedação, um muro. Chamem-lhe o que quiserem. E conseguiu. Nos anos de 1960-61, ia constantemente a Moscovo. Estava sempre ao telefone e reiterava que era o que devia ser feito, que era a única forma de resolver o problema. Ulbricht precisa e consegue de Moscou, o centro do poder soviético, autorização para a construção de uma barreira. Todavia, quando numa conferência de imprensa a 15 de junho interrogam sobre as suas intenções, Ulbricht mente.
dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Em Moscou, o presidente soviético Nikita Khrushchev vê aí a oportunidade de neutralizar os aliados em Berlim ou mesmo de os afastar. Khrushchev disse que controlar Berlim era como poder apertar os testículos do Ocidente sempre que lhe apetecesse. Sempre que quisesse causar problemas ao Ocidente, apertava Berlim e criava dificuldades. E há uma oportunidade extra. Khrushchev pode pôr à prova a determinação do novo e jovem presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Kennedy disse: não toquem em Berlim Ocidental. Khrushchev e Ulbricht, o seu colega da Alemanha Oriental, partiram do princípio que, desde que não infringissem os direitos dos aliados em Berlim Ocidental, eles nada fariam. E tinham toda a razão. No início de agosto de 1961, Berlim Ocidental está ocupada com a organização do Festival Internacional de Cinema e não se apercebe da catástrofe que está iminente. O ponto alto foi o dia 13 de agosto, a meio da noite, quando nos ligaram a dizer que algo se passava. Harold Smith é um comandante americano da unidade de blindados em Berlim Ocidental, enviado para ir ver o que se passa e talvez algo mais. Estão a arranjar as estradas, o que fazem com todo este material. E fomos até lá, claro. Tratava-se de uma contagem decrescente. Todos aqueles tanques ao longo do muro iam deitá-lo abaixo. Mas um minuto antes, o telefone tocou. Era da parte do presidente Kennedy. O representante do Departamento de Estado disse: não toquem no muro. Os aliados limitam-se a assistir. Um dos soldados de Berlim Leste é Wolfgang Engels. Fomos colocados em Berlim a 13 de agosto, de madrugada. Chegámos de caminhão. Como batalhão pioneiro, a nossa missão era montar obstáculos para bloquear as ruas. 77 estradas entre as duas partes são vedadas no interior da cidade. O arame farpado começou a ser colocado a 13 de agosto, sempre cuidadosamente mantido dentro de Berlim Leste. Nunca houve incursões em Berlim Ocidental. Nesse dia, a Alemanha Oriental fecha Berlim Ocidental para o mundo e assim permaneceria durante os 28 anos seguintes. Quase nenhum dos soldados envolvidos do nosso lado acreditava que a fronteira pudesse ser totalmente vedada. Em breve, Berlim Ocidental e os seus mais de 2 milhões de habitantes ficam cercados por um muro temporário de 156 quilómetros. Olhando para trás, ainda bem que não houve violência e tiroteios. Os aliados ocidentais deixam as coisas acontecer. Kennedy decidiu protestar e opor-se, mas sem entrar em guerra. Em poucas semanas, uma estrutura fronteiriça mais elaborada atravessa Berlim, tornando quase impossível a fuga. Torres de vigia, um muro com 1,80 m de altura encimado por arame farpado, obstáculos de betão para obstruir a passagem de veículos. Uma vedação à retaguarda. E entre eles, uma faixa desimpedida para disparar. E eis que começa a guerra de propaganda. Landsmann in der Uniform der Volkspolizei. Du stehst hier Tag für Tag, Nacht für Nacht an den Barrieren Ulbrichts. Du bist nicht dumm, du hast längst erkannt, dass nur Ulbrichts Maßnahmen den Weltfrieden gefährden. Milhares de amigos e familiares ficam destroçados. Os berlinenses desesperam.
Mas os Estados Unidos não estão tão preocupados. Kennedy não ficou descontente com a construção do muro. Difundiu a crise. Dizia que tinham salvado Berlim Ocidental. Portanto, não via a cidade como dividida. O importante era ter-se mantido firme e evitado consequências piores. A 15 de agosto de 1961, Conrad Schumann tenta a sua sorte. É o primeiro agente de fronteira a fugir para Berlim Ocidental. As imagens do seu salto para a liberdade correm mundo. É um de muitos que arriscam a vida para escapar. A Alemanha Oriental prepara-se para vedar parques, pontes, casas, telhados e esgotos. Os oficiais de controlo de armas e os soldados desciam aos esgotos para instalar obstáculos, e os primeiros 200 que lá foram desapareceram. É um choque terrível para os berlinenses. Roswitha Brosius, embora apenas com 16 anos, está noiva de Klaus Koppen, de Berlim Ocidental. Há semanas que ele pede que se lhe junte. Agora é tarde demais. Ele sempre soube o que queria. Quis-me desde o início e tinha de me ter. Dizia que fosse ter com ele. Podia facilmente ter passado numa ou duas ocasiões. As fortificações de fronteira tornam-se cada vez mais impressionantes. As pessoas já só se veem à distância. Eu não queria ir. Só se os meus pais fossem também. A família inteira. Decidimos que ou íamos todos ou não ia ninguém. Era triste. Mas ninguém sabia o que iria acontecer no futuro. Ninguém sabia que as barreiras atingiriam tão grande escala. Mas Klaus já elaborou um plano para trazer Roswitha. Espera apenas pelo momento certo. Não será fácil. Checkpoint Charlie. Hoje é uma atração turística, mas foi outrora um dos mais famosos e mais movimentados postos fronteiriços de Berlim, o epicentro da Guerra Fria. Os aliados têm de garantir que se mantém aberto, mas os alemães orientais dificultam-lhes a passagem. Em outubro de 1961, continuávamos a lutar pelo acesso. Um diplomata americano foi impedido de entrar em Berlim-Leste e a situação piorou. Para os americanos é uma questão de princípio. Recusam-se a reconhecer a Alemanha Oriental como Estado. Das wollten sie absolut nicht, dass Angehörige unseres Staates, also bewaffnete Angehörige unseres Staates, sie kontrollieren, dass sie ja mit unserem Staat keine diplomatischen Beziehungen hatten. Segundo o tratado assinado pelas 4 potências, os aliados têm o direito de atravessar a fronteira quando quiserem. Forçaram a entrada, entraram em Berlim-Leste para um curto passeio de carro e voltaram a sair. Foi nessa altura que se gerou uma verdadeira crise entre o leste e o ocidente, em relação a Berlim. Os soviéticos deslocam artilharia pesada para o Checkpoint Charlie. Os americanos reagem de imediato. Disseram, voltem para o muro, os blindados russos vêm aí. Os tanques americanos rumam ao checkpoint. Quando lá chegámos, o meu tanque era o da frente, pelo que estava mais perto dos blindados russos, a cerca de 250 metros. Isso é demasiado, quase demasiado perto para fazer pontaria. Foi o famoso encontro dos tanques no Checkpoint Charlie, em outubro de 1961. E uma vez mais o presidente Kennedy estava ao telefone com os comandantes no terreno. E suponho que Khrushchev também estaria. Os tanques estavam armados e prontos a disparar. A situação podia facilmente ter-se transformado numa batalha. Harold Smith passa 12 horas na linha da frente deste impasse entre leste e ocidente.
Não tínhamos ordem para disparar. Eles não avançaram. Não sei quais teriam sido as instruções caso eles tivessem começado a avançar na direção do muro, mas sei que eles tinham ordem para atirar sobre nós se tentássemos atravessar o muro. Foram momentos de grande tensão. Quem iria disparar acidentalmente? Esse era o meu maior receio. Iria alguém disparar acidentalmente? Teria sido o início de uma terceira guerra mundial. Defrontam-se durante 16 horas. É claro que tudo foi resolvido tranquilamente nos bastidores. Nem Khrushchev nem Kennedy queriam uma guerra por causa de um incidente. Basicamente, era mais um jogo de Ulbricht. Ele era o homem fraco que só era forte por todos precisarem dele para sobreviver. E basicamente Khrushchev acabou por desautorizá-lo. Disse: Ulbricht, pare com estes jogos. Ambas as partes encontraram uma forma de salvar a face. Os tanques recuaram e assim, a 28 e 29 de outubro de 1961, a crise de Berlim estava praticamente no fim. Mas o muro continua a separar milhares de pessoas, como Klaus Koppen e a sua noiva Roswitha. Klaus tem uma ideia para a trazer para junto dele. Falámos sobre isso e ela acedeu finalmente em vir sem os pais. Por isso, pensámos numa maneira e tivemos a ideia de modificar um carocha da Volkswagen. Com o seu passaporte da Alemanha Ocidental, Klaus tem o direito de entrar em Berlim-Leste. Se o tanque de combustível for retirado, sobra espaço à justa para uma pessoa. Por ser pequenina, ela achou que podia enrolar-me por debaixo do capô, no sítio do tanque de combustível. Um pequeno tanque de 5 litros será colocado sobre ela. Parecia um embrião no útero. Era muito apertado, mas não me importei. Era atlética e pequena. 10 de fevereiro. A estrada para a liberdade. É claro que era muito desconfortável, mas eram só 15 minutos até à fronteira e depois mais 10. Se ela conseguisse, seria um êxito. Desde que ninguém inspecione muito o carro. Ainda não tinham chegado ao ponto de inspecionar todos os veículos ao pormenor. Mais tarde, tinham espelhos para ver a parte inferior dos carros. Enfiavam uma vareta flexível nos tanques de combustível para ver a sua profundidade e se tinham de facto gasolina. Mas na altura ainda não o faziam. Após algumas centenas de metros, comecei a sentir o pescoço a arder. O tubo da gasolina soltara-se, provavelmente devido à minha posição. E o combustível escorria-me para o pescoço e para as costas, e era muito doloroso. Pelo que gritei: deixa-me sair. Entrei em pânico. Depois voltámos para casa. No fim de semana seguinte, Klaus está pronto para voltar a tentar. Não queria voltar lá para dentro. Tinha medo. Sou algo supersticiosa. Se não resulta à primeira, não devemos abusar da sorte. Para mim, chegava. As barreiras são cada vez mais altas. Agora as pessoas já nem conseguem ver-se. O desespero para fugir aumenta. Uma equipa noticiosa britânica, avisada com antecedência, prepara-se para filmar uma fuga cronometrada através de um cemitério atrás do muro. 5 men were on board with an elaborate device of 2 ladders hinged together. Spot on the second, the escaper arrives, Stanislaus Gefrera, a 25-year-old mathematician. Ingrid Paulisch of Munich is Stanislaus's fiancée and the reason for his escape. Quem quer que fugisse da Alemanha Oriental arriscava tudo.
Ele abdicara da casa, dos amigos e arriscava a vida. Só uma pessoa muito desesperada pode viver numa sociedade em que não vale a pena viver. Centenas são presos. Em 17 de agosto de 1962. Peter Fester, de 18 anos, é alvejado ao tentar fugir. Implora que o ajudem durante quase uma hora. Os guardas nada fazem enquanto sangra até à morte. Sempre que morria alguém a tentar atravessar um muro, era má propaganda para o governo da Alemanha Oriental. Nestes primeiros 12 meses da barreira, mais de 20 fugitivos são mortos junto ao muro. Hoje estes monumentos recordam mais de 130 pessoas mortas ao tentar atravessar o muro de Berlim. A tiro, afogadas ou em quedas de edifícios. Os guardas fronteiriços sempre tiveram ordens para alvejar os fugitivos, mas em setembro de 1961, depois de erguido o muro, Erich Honecker disse: "O muro, a fronteira deve estar concebida de forma a ter um claro campo de fogo para podermos aniquilar aqueles que transgridem as nossas fronteiras." Os prédios junto ao muro são demolidos para facilitar os disparos contra os fugitivos. E não apenas na cidade. Toda a fronteira entre os dois Estados alemães está agora fortemente reforçada de forma a ser tão impenetrável como o Muro de Berlim. É construída uma zona de morte que separa as duas Alemanhas. Esta aldeia, dividida ao meio, chama-se Modlerreuth. Os habitantes conhecem-na por Pequena Berlim. Uma intimidatória zona de morte separa as duas Alemanhas. Esta fronteira de 900 km e o muro em Berlim ficam conhecidos como a Barreira de Proteção Antifascista. Exigia uma força de 30.000 guardas fronteiriços. São sujeitos a formação especial e a um rígido programa de doutrinação. Unsere vordringlichste Aufgabe ist es, Provokation und Zwischenfälle im Keim zu ersticken und somit der Sache des Friedens dienlich zu sein. Und es ist deshalb letzten Endes eine zutiefst humane Aufgabe, die sich auch durchaus mit jedermanns Gewissen vereinbaren lassen müsste. É também uma tarefa entediante, mas os guardas de ambas as partes habituam-se. Chama-se guerra binocular. E todos os dias a fronteira aperta. Março de 1962. Os irmãos Horst e Karl Müller, de 24 e 21 anos, estão desesperados para se juntarem ao irmão mais velho Rudolf, em Berlim Ocidental. Acompanhados das mulheres e dos filhos, têm um plano hábil. Esperam conseguir fazer parar uma composição de um metro que viaja entre as duas zonas de Berlim Ocidental. Pelo caminho tem de passar por Berlim Leste, mas não é assim tão simples. A única forma de lá chegar é através de uma conduta do metro. Criam uma chave caseira que lhes permite a entrada. Foi terrível. A conduta era extremamente íngreme e não sabíamos o que esperar lá embaixo. O Horst foi o primeiro a descer. Tinha de ver o que se passava. Tinha de ir ver. Se encontrasse um polícia, tinha de o levar dali. O caminho está livre. Depois desceram as mulheres e as crianças. Fizeram tal estardalhaço na escada de ferro. Nem vai acreditar. E eu disse: meninos, podem fazer o barulho que quiserem. Se ainda não nos ouviram, ou são surdos ou parvos de todo. Mas também o túnel está deserto. Continuam com sorte. Aproxima-se uma composição na direção de Berlim Ocidental. Ele saltou para a linha e começou a acenar com a tocha. O comboio começou a abrandar.
e dissemos-lhe que saísse dos carris porque era perigoso. Ele respondeu, uma treta, ou coisa do género. Veio cada vez mais devagar até que parou. Imaginem, foi como se todos os receios desaparecessem. Podíamos entrar no metro. Saltámos lá para dentro. A carruagem já levava muita gente e todos sabiam exatamente o que se passava. 11 pessoas, incluindo crianças, estavam a fugir. Foi tudo tão rápido. As pessoas ajudaram-nos a subir e sentaram-nos, não juntos, mas cada um para o seu lado. Mas continuam sob Berlim Leste. Foi terrível. Foram os piores minutos da minha vida. Não sabíamos o que iria acontecer. Faltavam ainda 5 estações antes de chegarmos ao lado ocidental. E o metro passava muito devagar. E víamos a polícia nas plataformas. Foi terrível. Esperávamos que não reparassem em nada e não mandassem parar o comboio. Mas conseguimos passar para o outro lado. E foi a alegria total. Foi uma loucura. Conseguimos. Todos os passageiros saltaram e nos abraçaram e todos aplaudimos. Foi fantástico. Estávamos tão contentes. Não imaginam a nossa felicidade. É impossível descrever. Era simplesmente a liberdade, a alegria de as crianças e as nossas esposas estarem bem. A primeira coisa que fazem é visitar o irmão Rudolf, que se mudara para Berlim Ocidental em 1960. Tocaram a campainha e eram os meus irmãos. Primeiro ficou a olhar para nós, depois sorriu de orelha a orelha. Fiquei perplexo. Pensei, não pode ser verdade. Perguntei pela minha mulher e fiquei a olhar para eles. Não pudemos trazer a mulher dele connosco. Estava sempre sob vigilância. A casa estava sempre a ser observada. Não saíam dali. Quando ergueram o muro, Rudolf já tinha fugido para Berlim Ocidental. A esposa, Traudl, e os seus 2 filhos iriam mais tarde. Porém, a cada mês que passava, as esperanças de voltarem a juntar-se esmoreciam. Desde essa altura que Rudolf procura arranjar forma de trazer a mulher, mas sem êxito. O Rudi não é fácil de chocar, mas ficou perplexo. Não dizia uma palavra. Desfez-se em lágrimas. E nós fizemos-lhe uma promessa. Iríamos começar a planear de imediato uma forma de trazer a mulher e os filhos. Não será simples. A Alemanha Oriental continua a contrariar as tentativas de fuga em Berlim e ao longo da fronteira entre as Alemanhas com mais obstáculos. E há também incentivos para os guardas. O membro do Comitê Central responsável pelas questões de segurança na década de 60 era Erich Honecker. Era sempre informado de imediato de tentativas de fuga bem ou mal sucedidas. Por exemplo, quando alguém era morto a tiro, Honecker assinava os documentos, o relatório do Stasi, a recompensar ou a louvar os guardas. Mas não se trata de uma fronteira nacional normal. Os guardas do lado ocidental também são alemães. E a polícia fronteiriça da Alemanha Oriental está treinada para disparar sobre gente do seu lado.
Era um problema para o governo da Alemanha Oriental, pelo que a doutrinação era profunda e a disciplina dura. Quando pensamos nos jovens naquelas torres de vigia, dos quais era exigido que alvejassem quem tentasse fugir, se necessário, temos que compreender que eram pessoas que falavam a mesma língua, que cresceram nos mesmos sítios, que tinham um passado comum. Como querem que dispare contra o meu primo Gunther? Em Berlim-Leste, o presidente da Câmara Willy Brandt apenas pode oferecer palavras piedosas. Wir wollen einen Zustand erreichen, in dem nicht mehr geschossen wird. Bem no centro de Berlim-Leste, há um soldado alemão oriental que também não quer mais tiros. Aliás, Wolfgang Engels quer fugir. E tem um plano: romper o muro com um transportador de tropas blindado. Falei com os soldados e tudo começou como uma conversa sobre carros. Estavam interessados no meu e eu no seu transportador de tropas. Adoravam mostrar-me. Por dentro também. E na conversa aprendi a ligar o motor e a funcionar com as mudanças. Tudo o que precisava para o pôr a trabalhar. Não demonstrou um interesse fora do comum. Parecia só fazer perguntas ao acaso. Como funciona? Não o fez de forma a desconfiarmos que queria conduzi-lo. Não nos apercebemos. Agiu muito descontraídamente. Os soldados e os oficiais foram jantar e eu fiquei para trás. Disse que tinha coisas para fazer e quando fiquei sozinho, liguei o motor e avancei. Bin ich eingestiegen, angelassen und losgefahren. 17 de abril, 5 da tarde. Derrubei o portão, que estava só fechado com uma corrente, e virei na direção de Treptow. Tinha de percorrer Stalinallee e cheguei aos únicos semáforos. Naquele tempo, eram controlados por um agente, a partir de uma casota. As Forças Armadas do Estado tinham prioridade na estrada. – 20 quilómetros para a liberdade. Ele é seguido. Os dados estão lançados. Não podia encostar-me ao muro, usar o travão de mão e dizer: foi só um exercício. Não havia volta. As portas eram em Berlim-Leste, daquele lado do muro. A minha primeira reação foi sair e dei por mim no meio dos rolos de arame farpado. Posso dizer que a excitação é muita numa situação daquelas. Os níveis de adrenalina estão por aqui. Nem senti a bala atingir-me, de tão entusiasmado que estava. So vollgepumpt ist man. O ferimento é grave. Os berlinenses ocidentais correm em seu auxílio.
Levaram-me para um bar. Deitado no chão, vi os rótulos das garrafas que só conhecia dos anúncios. Foi assim que soube que estava do lado ocidental. Agora está na lista negra do leste. Roubo, deserção e danificação de propriedade do Estado. Wolfgang Engels tem uma bala nas costas. As pernas e os braços foram esfrangalhados pelo arame farpado. Mas está feliz. Só uma coisa lhe pesa. A mãe comunista convicta no leste rejeita-o como traidor. Os construtores do Muro de Berlim reagem a cada tentativa de fuga com um escalar das defesas. Nos anos seguintes, substituirão as finas secções de betão por lajes de betão e aço em forma de L, cada uma com quase 4 metros de altura e 3 toneladas de peso. Qualquer veículo que colida com o muro vai de encontro à base da laje e o peso só por si mantém o muro de pé. O muro torna-se uma peça-chave na Guerra Fria. Foi um fator importante na estabilização da situação na Europa Central, no início dos anos 60, permitindo o dissipar gradual do receio da guerra, que existia na Alemanha basicamente desde 1945, quando fora dividida em duas. Em junho de 1963, John Kennedy visita finalmente Berlim Ocidental. As atenções sobre Berlim haviam esmorecido e Kennedy volta a dar-lhe força com o seu famoso discurso, com a sua famosa visita, que gerou grande apoio popular em Berlim. As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Penso que em termos da história de Berlim e do muro, a visita de Kennedy é muito importante e simbólica e diz aos habitantes de Berlim que os Estados Unidos os apoiarão. Mais tarde dirá que ao ver o muro com os próprios olhos, sentiu a sua verdadeira brutalidade. Essa brutalidade é cruelmente demonstrada meses antes no centro de Berlim. Em maio de 1962, Rudolf Müller e os seus 2 irmãos mais novos elaboram finalmente um plano para juntar Rudolf à sua família. A construção do muro separou dos filhos Bernd e Christian, agora com 8 e 5 anos, e da mulher Trodel. Uma vez levaram a minha mulher presa por ter acenado. Interrogaram-na, mantiveram-na detida durante um dia inteiro com as crianças e deixaram bem claro: o seu marido está do outro lado. Sabemos tudo. Sabemos que género de homem é. Não voltará a vê-lo. Não irá ter com ele. Trataremos disso. Os 3 irmãos Müller, juntamente com alguns amigos, começam a escavar um túnel para o leste. Irá dar apenas 23 metros de um barracão no ocidente sob o muro. De início, mal avançávamos. O solo parecia betão, mas de súbito tornou-se mais fácil. Depois havia o problema de tirar a terra do túnel, o que se tornou cada vez mais difícil à medida que se ia alongando e o ar se tornava cada vez pior. 4 homens por turno, 4 turnos de 6 horas por dia.
Começam a escavar numa obra. O túnel passa apenas 2,5 metros por baixo dos guardas fronteiriços, pelo que têm de trabalhar em silêncio. Podia ter arrancado a pele toda, que nem daria por isso. Tinha um objetivo. Via a minha família a cada segundo que escavava. Era continuar a olhar em frente. Íamos conseguir, tinha de ser. De súbito chegam a uma zona onde a terra é muito macia. Olhei para cima, porque ouvi um ruído estranho e vi um monte de terra que cedeu. Só me viam as pernas e os sapatos. E foi assim que me desenterraram. Foi horrível. Já passara por muito, mas não queria morrer soterrado. Foi horrível. Ainda me custa falar nisso. Foi péssimo. Dia 18 de junho. Após 3 semanas a escavar, os irmãos atingem o seu objetivo. O Rudy disse: Otti, faz ali um buraco. Temos de passar. Eu avancei com força e a terra acabou por ceder. Havia um guarda-fatos sobre o buraco. Quando saí, arrastei-o e fez uma barulheira. Mas havíamos conseguido. Entrega uma arma a Rudolf. Leva isto contigo. Eles andam muito agitados. Tens de ter como defender-te, ou levam-te e nunca mais te vemos. Peguei nela e enfiei-a no cinto. Estava lá um guarda. Passei por ele e fiz sinal. Cumprimentei-o. Ele só olhou e não retribuiu o cumprimento. Pensei, meu Deus. A família de Rudolf aguarda ao virar da esquina. Sentia-o a olhar para mim, sentia-o nas minhas costas. Tinha os pelos da nuca literalmente em pé. O guarda já devia desconfiar. Estava a observar. Passado pouco tempo, o Rudy voltou com a família. Disse à minha mulher: dobra a esquina, segue junto ao muro e continua sempre em frente, haja o que houver. Mal disse isto, o guarda voltou-se. Eu parei e eles continuaram. Disse descontraídamente: não fica assim. Ainda agora passei por si, vamos a uma festa de anos. Mas ele não quis ouvir, estava nervoso. Via-o no seu rosto. Não sei porquê, estava nervoso. Disse: a mulher e as crianças parem. E ergueu a metralhadora. Pensei: pronto, é o fim. Ele vai disparar. Teria disparado, sem dúvida. Ele os ia matado a todos. Saquei da arma, fiz pontaria à metralhadora e premi o gatilho. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. O Rudy disparou contra o guarda em legítima defesa e um polícia numa torre de vigia começou também a disparar. E de repente o guarda tombou. Entrei em pânico e gritei: corram, corram! A família correu, as crianças e a minha cunhada. O guarda na torre continuava a disparar contra eles. Via as balas a levantarem a poeira. Depois enfiámo-nos no buraco. Graças a Deus entramos todos. Eu fui o último. Os guardas vinham atrás de nós. Apenas pareceram demorar segundos e começaram a disparar para dentro do buraco, para o túnel. Os fugitivos têm sorte. A configuração do túnel protege-os das balas.
mas o guarda está morto. Naquele momento não estava nada feliz. Sentia-me abatido. Na Alemanha Oriental, Reinhold Humm é transformado num mártir. 21 Jahre alt war der junge Grenzsoldat, als den Mordkugeln zum Opfer fiel. O sentimento de culpa é constante. Morreu um homem em consequência da nossa fuga. Essa pessoa foi morta pelo tiro que disparei. Tribunal algum pode fazer-me esquecer isso. Considerem-me culpado ou inocente vezes sem conta, continuarei a viver com esse remorso e até morrer não me libertarei. O muro fez de Rudolf Müller criminoso e vítima. Em 1964, mais de 70 túneis foram escavados de ambos os lados, levando mais de 250 pessoas à liberdade. Mas a polícia secreta da Alemanha Oriental, a Stasi, arranja maneira de pôr termo a isso, infiltrando-se em grupos de fugitivos, mesmo antes de iniciarem as escavações. Nos anos 60, ambas as partes aprenderam que teriam de viver com o muro a bem ou a mal. The people of West Berlin, for the first time in years, are able to cross the wall. Época de Natal. O primeiro sinal minúsculo do degelo nas relações. E com ele o muro transforma-se num êxito para o regime da Alemanha Oriental. O muro foi muitas vezes apelidado de segundo nascimento da RDA. Deu ao Estado a oportunidade de estabilizar e de ver o que podia fazer pelo povo, que tipo de vida podia dar-lhe, depois de garantir que os habitantes estavam cativos e a sua força laboral não podia sair. Portanto, na prática, o muro salvou a RDA de uma queda quase certa. Em 1961, a Alemanha Oriental fechou as suas fronteiras com arame farpado e betão para escapar ao colapso económico. Durante 10 anos reforçaram essa fronteira contra fugitivos cada vez mais audazes. Em maio de 1971, um novo ditador assume o poder na Alemanha Oriental. Erich Honecker. Embora aparente ser mais moderno, o muro continua a ser o símbolo público do controle absoluto do Estado. 900 quilómetros de uma fronteira fechada entre as duas Alemanhas, com mais de 1000 torres de vigia e 50.000 guardas. 60.000 armas automáticas ligadas por arames a sensores e campos com minas antipessoal tipo 66 do tamanho de pratos. A qualquer alemão oriental, a fuga parece impossível. E a Guerra Fria aquece. Na década de 70, a União Soviética estaciona mísseis nucleares na Alemanha Oriental. Os americanos tencionam fazer o mesmo na Alemanha Ocidental. Muito poucos políticos da Alemanha Ocidental imaginavam que o país alguma vez se reunificaria, pelo menos enquanto fossem vivos. Na Alemanha Oriental, Honecker tira partido da rivalidade entre as superpotências e as coisas melhoram na RDA. Torna-se a montra do mundo socialista, prova de que o comunismo resulta. Frigoríficos, máquinas de lavar, televisores. Ou seja, o início de uma prosperidade modesta dá-se em meados dos anos 60, com a população estabilizada e os seus segmentos instruídos a não fugirem para a Alemanha Ocidental. As pessoas podiam achar que a vida nem era assim tão má. O regime também se sente seguro. Está muito bem protegido. Todos os jovens têm de passar pelo exército popular. Enfrentam um inimigo no Ocidente e nos próprios conterrâneos que querem atravessar a fronteira. Ingo Bethke é guarda fronteiriço.
Basicamente, quem tentasse atravessar a fronteira estaria a infringir a lei. Era um criminoso. Tinha de ser apanhado usando todos os meios possíveis. É claro que ninguém dizia que tínhamos de atirar a matar, mas se o fizéssemos, eles aprovavam. Ingo Bethke é ele próprio um criminoso, pois quer fugir da Alemanha Oriental. 26 de maio de 1975. Fugirá durante a noite com um amigo. Ingo já esteve aqui destacado. Conhece na perfeição esta secção da fronteira. É claro que teriam disparado, mas também tínhamos de atirar. Não é tão precisa como uma Kalashnikov, mas tem 30 cartuchos que levam poucos segundos a disparar. Bethke conhece o terreno. Depois da zona de fronteira vem uma vedação e a zona de morte. A seguir o rio Elba, com os seus barcos de patrulha. É uma barreira impressionante. Era uma aventura. Queria ver o país dos Beatles. Devia haver algo para lá do muro. Era-nos interdito. Só queríamos poder ir onde nos apetecesse. Sabe que os guardas podem voltar a qualquer momento. Agora o obstáculo seguinte: o campo minado. A única altura em que tive mesmo medo foi no campo minado. Ouvira dizer que se pisássemos uma mina, ficávamos sem parte do pé, talvez até ao tornozelo, mas não sem a perna inteira. Levávamos um pequeno remo. Se o levássemos à frente e uma mina explodisse, ficaríamos bem, mas tínhamos de nos despachar. Foi a única altura em que suei a valer. Fora isso, estava escuro e ninguém nos viu. Tarefa seguinte: encher os colchões de ar na margem do rio Elba. O Elba tem uma corrente muito veloz. Os nadadores depressa são levados. Tem redemoinhos e toda a gente tem medo. Não queria afogar-me, pelo que os colchões de ar foram uma boa ideia. Remam durante meia hora. De início pensávamos que nunca mais nos aproximávamos da outra margem. Estava escuro. Remámos que nem loucos e de repente conseguimos. E havia um autocarro da alfândega mesmo à nossa frente. Cumprimentámo-los e perguntaram de onde vinhamos e se não estava frio para nadar. E nós respondemos: sim, está um gelo, mas vimos da RDA. Eles levaram-nos para a casa dos guardas e deram-nos algo quente para beber e comer. Tivemos sorte, porque correu tudo bem. A maior parte dos fugitivos é detida e presa. Alguns são mortos. Ingo Bethke é um dos poucos que consegue atravessar o Elba. A família Bethke, Ingo deixou para trás 2 irmãos. Tentará ajudá-los a sair também. Para uma unidade militar, uma fuga bem-sucedida é uma humilhação. Todos os casos são investigados e o sistema é constantemente reforçado. Por esta altura, estes são os obstáculos para ultrapassar o muro. As torres de vigia. A vedação à retaguarda. O tapete de pregos. A vedação de arame farpado e eletrificado. Os cães. Sensores de alarme. E há também uma armadilha para os guardas. A areia penteada, por exemplo, revelava as pegadas. Ou seja, quem estivesse na torre e visse alguém a tentar atravessar e optasse por ignorar, esperar que ninguém desse conta e que a pessoa chegasse ao outro lado em segurança, estava muito enganado. Porque quando havia uma fuga, os inquéritos eram extensos e seriam detectadas as pegadas na areia junto à torre de vigia. Saberiam exatamente o que se passara e o guarda estaria em apuros. A Alemanha Oriental é forte. Erich Honecker
Obrigou o povo a respeitá-lo. Agora quer que o mundo reconheça o seu Estado. Por um lado, procuravam respeitabilidade. Queriam ser vistos como um Estado funcional em pé de igualdade com os outros Estados. Mas, por outro, queriam proibir aos seus cidadãos as liberdades que a qualidade de membro da comunidade internacional permitia. Desanuviamento é a palavra mágica. Na década de 70 faz-se uma série de importantes acordos internacionais. Por fim, o regime conquista o reconhecimento a nível mundial em troca de cedência de um pouco mais de liberdade para os seus cidadãos. Teoricamente, passou a ser-lhes permitida liberdade de movimento, liberdade para escolher onde trabalhar, liberdade de expressão. Era frequente os governos comunistas assinarem manifestos e acordos internacionais sem permitir que fossem postos em prática no seu país. Em vez disso, acrescentam ainda mais altura ao muro. Em Berlim-Leste, o líder comunista Erich Honecker conclui a fase seguinte do muro, maior, mais largo e mais assustador, porque continuam a fugir por ano cerca de 1000 pessoas. Este muro está concebido para ser permanente, intimidatório e mortífero. Lajes de betão em L com 3 toneladas de peso, encimadas por um cilindro de betão impossível de transpor. A maior parte das pessoas desiste de pensar em fugir, mas nem todas. Não podia viajar onde queria, nem dizer o que queria. Quem dissesse uma piada política podia esperar ir preso. Tão simples quanto isso. Peter Strelzik vive em Thüringen, a 48 km da fronteira, engenheiro e inventor. Sabe que a nível terrestre o muro é intransponível. No entanto, arranja uma solução engenhosa e audaz, um balão que o transportará a ele e à família até ao outro lado. Um balão a gás seria melhor, porque não se veria a chama. Mas onde arranjar oxigênio ou hélio? Não havia alternativa. Tinha de ser ar quente. Terão de percorrer 32 km, de Lobenstein, na Alemanha Oriental, até ao lado de lá da fronteira. 3 de julho. Estávamos prontos para descolar. O queimador já aquecera o ar. Foi então que comecei a sentir o nervosismo. Dei força ao queimador e lentamente erguemo-nos acima das árvores. Queria chegar o mais alto possível. Tinha medo que pudessem disparar contra nós. Depois, por volta dos 1220 metros, o balão passou por uma nuvem, o tecido começou a absorver água e começamos a perder rapidamente a altitude. Despenham-se num bosque. Mas onde? Não sabíamos. Estaríamos na Alemanha Ocidental ou continuaríamos no leste? E eis que encontram os sinais deprimentes. Nunca me vou esquecer. Havia uma caixa no cepo de uma árvore com muitos fios à volta. Perguntei-me se seria alguma espécie de alarme ou talvez uma metralhadora automática. É sinal evidente de que continuam na Alemanha Oriental. Depois começámos a chorar. Estivéramos tão perto. Só faltavam 180 metros. Mas continuávamos ali, nada mudara. Deixam para trás o balão encontrado por um polícia alemão oriental fora de serviço. Fora apanhar cogumelos e viu o balão ali pendurado. Mas não disse nada, porque me teriam chamado e ralhado. O que fazia ali? Não tinha nada que ali estar. Não me teriam congratulado. Pelo contrário. 17 dias depois, a Stasi encontrou o balão e o agente Egon Matiasik, desta vez em serviço, é chamado para guardar o local. Fui destacado para vedar o local. Pude ver bem o balão.
Deixei para trás o meu álbum de fotografias, mas voltei a buscá-lo. Depois, com a pressa, esqueci-me dos medicamentos. Medicamentos. Vi a Stasi a anotar os números para talvez conseguirem identificar os criminosos. Se eu tivesse informado antes, as buscas teriam começado muito mais cedo. Já haviam passado cerca de 15 dias. A Stasi faz um apelo num jornal. Quartel-General da Stasi em Berlim. As informações vêm aqui ter, mas nunca mais daqui saem. As tentativas de fuga são péssimas. Aqui, milhares de pessoas trabalham para as evitar. Cortavam essas coisas pela raiz. Não queriam mais gente alvejada ao atravessar o muro. Queriam que as pessoas nunca sequer tentassem. Daí a expansão da Stasi, que se tornou possivelmente a mais numerosa per capita e, de certa forma, de uma forma terrível, a mais bem-sucedida polícia secreta da história. Fazem relatórios secretos de todas as tentativas de fuga, de todos os comentários contra o governo, de todos os pormenores. Entretanto, a Stasi segue o rastro das pistas. O tecido do balão, os medicamentos, uma chave inglesa. É apenas uma questão de tempo até chegarem ao Strelzig. Sempre que passava um carro lá fora, esperávamos que não fosse a polícia. Sim, foram tempos aterradores. Mas estão decididos a construir um novo balão o mais depressa possível. E juntou-se-lhes outra família. Os Wetzel agora serão 4 adultos e 4 crianças. Teria de ser maior. Agora éramos mais 4. Tínhamos de comprar o tecido, de começar tudo de novo. Não podíamos comprar tudo de uma vez. Certamente ter-nos-iam descoberto. Por isso comprávamos o tecido em pequenas quantidades e em várias lojas. Precisávamos de 3.000 metros quadrados, o suficiente para uma pequena tenda de circo. Recomeçou a cozer no nosso quarto dia e noite, até enquanto dormia. Durante 6 semanas cosem sempre que têm um minuto livre. – 16 de setembro de 1979. O vento estava ideal. Se ia funcionar, tinha de ser nessa noite. Uma clareira escondida na floresta será o ponto de descolagem. O silêncio era total. Não se ouvia um único ruído tirando do queimador ao libertar gás. Fora isso, nada se ouvia. Silêncio absoluto. Pouco depois da descolagem, foram avistados pelos guardas do posto de controlo. De repente, reparámos nas luzes dos holofotes para onde nos dirigíamos. Tinham a oportunidade ideal para abater o balão. E um dos guardas do posto de controlo queria obter a ordem para disparar. Ligou para Berlim e conseguiu-a. Mas por essa altura, já o balão se fora. Depois começou a hesitar e a estalar e acabou-se o gás. A chama apagou-se e víamos no tecido um grande rasgão lá no alto, mesmo no centro. Cometeram um erro. Dera demasiado gás ao queimador e fizeram um buraco no tecido, 25 metros acima, o que era extremamente perigoso. A partir desse momento foi sempre a descer. Não podíamos aquecer mais o ar.
Felizmente, o balão era um pouco maior do que o necessário e funcionou mais ou menos como um paraquedas, amparando-nos a descida. Só esperava que não nos tirassem meio mortos da barquinha. Reconciliei-me comigo própria. Nem imaginam como podemos ficar calmos numa situação daquelas. Acendo a tocha e vejo a copa das árvores a passar velozmente. Depois, ouço um forte estalido. Da primeira vez levámos 34 minutos, da segunda apenas 28. Por isso pensava que também não fora desta. Fomos até à estrada e mandámos parar um carro. E quem sai de lá, se não 2 polícias? A primeira pergunta que fizemos foi: estamos no Ocidente? E um deles respondeu onde haveriam de estar. Também ficaram muito surpreendidos. Percebemos que tínhamos conseguido, pelo que desatámos a correr que nem doidos aos beijos e abraços. Foi uma grande comemoração. Resta a Stasi dar entrada ao processo e reconstituir o crime. A fuga da família Stralzik é notícia em todo o mundo. Penso que a liberdade é o bem mais precioso que um ser humano pode possuir, mas os únicos que o sabem são aqueles que sabem o que é viver sem ela. Quando crescemos livres, não sabemos o que isso é, não damos o devido valor. Berlim Ocidental. Liberdade e lojas cheias de produtos. O sonho do Ocidente no início da década de 80. Comparativamente, o leste é cinzento. A RDA nunca estabilizaria a situação de forma a que as pessoas fossem felizes, sem carências e com alguma liberalização, porque o Ocidente estava sempre ali à porta, como termo de comparação incómodo. A tentação estava mesmo do outro lado do muro. Entretanto, a Alemanha Oriental comemora o seu 30º aniversário. O leste oferece cortejos, cerimónias e familiaridade. A maioria não queria arriscar a vida só para passar para o outro lado. A maioria pensava: bem, a vida pode ser melhor lá, mas é aqui que moro. Podemos ter problemas na vida, mas talvez possamos resolvê-los se continuarmos por cá. Não havia, como muitas vezes se pensa no Ocidente, um grande clima de ódio e opressão. Ninguém se sentia aprisionado por aquela sociedade. Mas há algo que detestam. A maior parte das pessoas estava bem ciente de que os alemães ocidentais se haviam tornado grandes viajantes. Sentiam-se descontentes por apenas poderem, no máximo, tirar uma semana no lago Balaton, na Hungria, ou talvez fazer uma viagem a Praga. Construir e guardar o muro leva uma grande fatia do produto interno bruto da Alemanha. Uma fortuna que na década de 80 a Honecker já não possui. E a fronteira nunca está acabada. O muro foi uma grande imposição a um país geralmente com dificuldades financeiras. Os custos da sua manutenção ao longo dos 28 anos seguintes podem ter ascendido a 1.000 milhões por ano. 1.000 milhões de marcos alemães, $500 mil por ano. Mesmo assim, não impede que as pessoas fujam. Pessoas com ideias loucas, como Holger Bethke. A família Bethke
O irmão mais velho, Ingo, atravessou o rio para a liberdade. 8 anos depois, o seu irmão mais novo, Holger, quer juntar-se-lhe no Ocidente. Levámos equipamento de manutenção e fatos de macaco. Fixámos uma régua no arco para parecer uma fita métrica e enrolámos o cabo de aço numa bobina grande para parecer que íamos fazer trabalhos no prédio. Se alguém nos visse na escada, a caminho do sótão, podíamos dizer que estávamos a trabalhar. A data é 31 de março. Holger dispara o arco, enquanto o irmão Ingo aguarda no Ocidente para recolher a flecha e a corda. Ouvi um som e pensei que tinha aterrado numa árvore. Mas quando puxaram, vi algo a mexer. Olhei melhor para a árvore e via. Conseguíramos. Ficaram os dois contentíssimos. Peguei na corda e comecei a puxar. O cabo de aço é preso à corda de nylon e puxado. A ideia era prendê-lo ao carro e esticá-lo bem para ter mais tração. Fixam a roldana improvisada. Não sei se olhei para baixo. Devia estar tão tenso que acho que só olhei em frente. Tenho de conseguir, tenho de conseguir. Espero que ninguém dispare, que ninguém repare. Und hoffentlich schießt keiner und hoffentlich merkt's keiner. A quase 3 metros do prédio em Berlim Ocidental, parei. A roldana não andava mais, faltava um pequeno intervalo. Pendurado em terra de ninguém, sem rede de segurança. A faixa de fronteira estava extremamente bem iluminada. Tinham candeeiros de arco voltaico a cada 10 ou 15 metros apontados ao solo. Quem olhasse para cima a partir das torres de vigia só veria uma luz branca e ofuscante e provavelmente mais nada. É claro que esperávamos que essas luzes tão brilhantes nos ajudassem, porque estávamos acima delas. Os guardas não nos veriam de imediato. Depois veio o meu amigo na sua roldana. Finalmente conseguíramos. Estávamos no Ocidente. Descobriram um ponto cego entre duas torres. Depois disso, os alemães orientais construíram uma nova torre para garantir que tal não voltaria a acontecer. Podemos dizer que o meu irmão teve uma torre de vigia só para ele. O muro. Para alguns artistas, é a maior tela do mundo. A Galeria do Leste. Visto do Ocidente, é tão vistoso quanto Berlim Ocidental. Uma atração turística que separa dois mundos. Leste e Ocidente. Erich Honecker continua a gabar-se muito da sua república. Jeder hat in der Deutschen Demokratischen Republik seinen Platz, unabhängig von Weltanschauung und Religion. As prisões estão cheias de críticos com ideias divergentes das do regime. O que faz um Estado quando tem demasiados dissidentes? E está na bancarrota. Faz um acordo com os alemães ocidentais para lhes vender dissidentes. Ou seja, coloca essas pessoas na cadeia e depois negocia e oferece-as em troca dos seus preciosos marcos ocidentais. Westmarks, the precious Westmark.
a Alemanha Ocidental compra a liberdade por até $50.000 por pessoa. A venda de 35.000 dissidentes ajuda a Alemanha Oriental a evitar a bancarrota. E contrai grandes empréstimos junto do Ocidente, mas com uma condição: as armas com sensores têm de ser retiradas de toda a linha fronteiriça. Para Honecker, isso não é problema, não pensa no passado e sim no futuro. E, na verdade, na década de 80 planeavam um muro de alta tecnologia que basicamente funcionaria com computadores. E concebiam um muro que necessitaria de relativamente pouca intervenção humana. Ninguém conseguiria chegar-lhe perto sem ser detectado pelos vários sensores eletrónicos e câmaras. Este era o Muro 2000 de Erich Honecker. Infravermelhos, lasers e detectores de vibração ativariam alarmes quando houvesse fugitivos. As câmaras e os holofotes automáticos apontariam ao alvo e seriam desativados por sprays químicos. Coberta por arbustos verdejantes, a perigosa realidade ficaria camuflada, parecendo benigna e bucólica. 1985. No Kremlin, um novo ditador comunista, Mikhail Gorbachev, começa a falar de paz. O presidente americano Ronald Reagan está decidido a retomar a iniciativa. Visita Berlim em julho de 1987. A imagem, reproduzida milhares de milhões de vezes de Reagan diante da porta de Brandemburgo, teve um efeito mais que dramático. Aquele discurso alcançou mais do que os objetivos propostos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Reagan foi o primeiro presidente em muito tempo que não viu a Guerra Fria como algo perpétuo. Tinha pelo menos a esperança de que fosse temporária, de que a Guerra Fria e a União Soviética acabassem. A Guerra Fria terminaria e os Estados Unidos sairiam vencedores. Neste gelo entre leste e ocidente, Honecker visita o seu homónimo na Alemanha Ocidental, Helmut Kohl, o derradeiro reconhecimento para o irmão menor. Wir achten die bestehenden Grenzen, doch die Teilung wollen wir überwinden. Auf dem Wege friedlicher Verständigung und in Freiheit. Talvez meras palavras? Erich Honecker tentou por muito tempo manter mão firme nas coisas por saber que não podia descuidar-se nem um pouco. Assim que descansasse, a Alemanha Oriental desapareceria. A família Bethke volta à carga. O último dos três irmãos continua no leste, Egbert. Em 1989, os reis da fuga, Ingo e Olga, pretendem regressar ao outro lado do muro por via aérea e trazer Egbert. 2 aviões e apenas 30 minutos. Primeiro comprámos um micro-LED e ensinámos-nos um ao outro a pilotar. Magoámos-nos várias vezes. Devemos ter partido 3 hélices e mandado alguns motores para a sucata. E também partimos uma asa. Fomos aprendendo. Mesmo que continuassem a construir o muro e o fizessem ainda mais alto, haveria sempre quem quisesse transpô-lo. Um avião aterrará em Treptow-Park, em Berlim-Leste, para apanhar Egbert, enquanto o outro sobrevoará a zona em patrulha. O irmão aprova. Achei a ideia fantástica. Sobrevoar o muro, aterrar e voltar. Pareceu-me uma boa ideia. Gostei. Pensaram em tudo. Colámos estrelas vermelhas na parte inferior das asas e outra na cauda. Esperávamos que isso nos desse a vantagem do elemento surpresa sobre os guardas. Sabem que os guardas não podem disparar contra alvos aéreos sem autorização. Pensámos, um guarda vê-nos às 4 da manhã, liga para o comandante da companhia arrastando-o da cama. Este liga para o comandante do batalhão que liga aos russos. Levaria uma eternidade. Até alguém retribuir o telefonema e por essa altura já estaríamos longe. 26 de maio de 1989. Um campo desportivo de Berlim Ocidental. Conduzimos a carrinha até ao campo e à meia-noite começámos a descarregar os aviões. Havíamos-los montado e desmontado tantas vezes que já éramos especialistas. 4h22 da manhã.
Ligam as câmaras fixas nos aviões e filmam todo o voo. Estávamos nervosos, mas assim que descolámos, foram-se os nervos. Mas a tensão era muita. Tive de subir a viseira porque não via nada de tão escuro que estava. Ligam o rádio e tentam contactar Egbert. Depois de descolarmos, começámos a perguntar pelo rádio: estás aí? Tinha de ter cuidado. Estava num arbusto perto do caminho e não via nada por causa das folhas. Se alguém passasse a passear o cão, ouvisse uma voz nos arbustos e chamasse a polícia. Por isso tinha de falar muito baixinho. Ingo, estás a ouvir-me? De repente ouvi uma voz ao longe. Estou aqui. E pronto, graças a Deus. Certo, vamos a caminho. Está tudo certo. Sabiam que eu estava pronto e eu sabia que vinham a caminho, mas não ouvi mais nada até estarem perto. Claro que vamos a caminho. Vejo um muro à minha frente. Câmbio. Eu espero. O encontro é em Treptow Park. Depois vem algo grande na pista improvisada. Ficámos surpreendidos ao ver um circo ambulante no parque. Deviam-no ter montado no fim de semana. O campo dava para aterrar à justa, com aquele pequeno circo russo no caminho. Trotzdem war die Wiese noch groß genug, da zu landen. War irgendwie so ein kleiner russischer Zirkus, der stand da. Mais para trás. Ingo, acho que já te vejo. Quando devo aparecer? Aterrei algures ao fundo do campo. O Egbert saltou dos arbustos e eu gritei: cuidado, não vás contra a Alice. Ele estava ainda mais entusiasmado do que eu. Contornei a Alice, sentei-me e gritei: arranca, Ingo. Estava muito entusiasmado. Disse-lhe: tem calma, não queremos que caias. Eu disse: vá à escola, vá. Ainda tinha medo que aparecesse um carro patrulha na estrada e entrasse no parque. Acelerei e lá descolamos. As árvores estavam cada vez mais perto, porque o avião levava o dobro do peso e na altura pesava 80 quilos. Completei uma volta e vi-os lá embaixo a descolar. Ao descolarmos, pensei nos meus amigos, nos meus pais, e fiquei meio triste. Estava extremamente contente por voarmos para a liberdade, mas também havia tristeza. Porque na altura partíamos do princípio que nunca mais voltaríamos a ver ninguém. Três irmãos reunidos nos céus de Berlim. Pensámos que tínhamos conseguido, que já nada poderia correr mal. O Eggy estava a bordo. Não tive medo que nos despenhássemos ou que alguém disparasse contra nós. Víamos os guardas lá embaixo a olharem para cima. Olhavam para cima e faziam um relatório. Que mais podiam fazer? Éramos russos. E lá fomos em direção ao Reichstag. O Ingo e o Holger precisavam de um sítio para aterrar. Fizemos uma aterragem perfeita. Conseguimos. Estava tão feliz e entusiasmado que me pus literalmente de joelhos, beijei o solo e disse: graças a Deus resultou, conseguimos, fantástico. Estava tão feliz. 7 de outubro, 40º aniversário da Alemanha Oriental. Para o secretário-geral comunista Erich Honecker, o país continuaria para sempre. Mas o presidente soviético Mikhail Gorbachev tinha outras ideias, reformistas. Os manifestantes gritavam: Gorbi, salva-nos! Creio que foi nesse instante que a panela de pressão, que era a Alemanha Oriental, se encontrou com o movimento reformista no seio do Partido Comunista.
E chegou o momento decisivo em que de repente ficava claro que as baionetas russas não iriam salvar Honecker. Unsere Freunde in aller Welt seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden in der Heimat von Marx und Engels auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Honecker era muito resistente à mudança. As cedências não lhe interessavam e julgava ter um regime sólido. Vivia cada vez mais num mundo de fantasia. Porque noutros pontos da Europa de Leste, como a Polónia, Checoslováquia e Hungria, abrem-se as fronteiras. A vedação eletrificada entre a Hungria e a Áustria é desmantelada. De súbito, os veraneantes da Alemanha Oriental têm uma saída segura. Nas árvores havia pregos onde penduravam as chaves da casa, do carro. Deixavam para trás. Quem vive numa casa com todos os seus haveres não se imagina a deixar tudo para trás. Mas foi o que eles fizeram, o que só demonstra o quanto queriam a liberdade. O correspondente da CBS News, Alan Pizzi, na Embaixada da Alemanha Ocidental em Praga, onde centenas e depois milhares de alemães orientais procuraram refúgio. Finalmente é-lhes dito que a Alemanha Ocidental acedeu em acolhê-los. Consegui. Só sei dizer que sou um homem livre. O presidente soviético Mikhail Gorbachev recusa-se a proteger a Alemanha Oriental. O seu conselho? Nada teria acontecido na Alemanha Oriental, nada teria acontecido na maior parte da Europa de Leste se não fosse a chegada de um homem, Gorbachev. Foi o primeiro homem que disse: não vamos mandar os tanques. Mas o regime de Honecker não desiste. Manifestamo-nos pacificamente, não queremos nada de mal. Creio que foi o maior ajuntamento que alguma vez tiveram. Ao ver aquilo, percebemos que estavam ali, mas não podiam fazer nada. Não podiam calar as pessoas nem impedi-las de se reunirem. As pessoas deixaram de ter medo. As autoridades haviam perdido todo o controlo. O gênio saíra da lâmpada, a pasta saíra do tubo, como queiram chamar-lhe. A 9 de novembro de 1989, o porta-voz do Politburo da Alemanha Oriental, Gunther Schabowski, anuncia que pela primeira vez os cidadãos de leste podem deslocar-se livremente ao estrangeiro. Um jornalista pergunta-lhe quando, ele responde de imediato. Foi um erro. Deveria ter dito amanhã. A notícia rapidamente se espalha. 3 horas depois, nos postos de controlo, os guardas fronteiriços não estão preparados. Pegámos no equipamento e dirigimos-nos o mais depressa possível para o Checkpoint Charlie. E lá estavam eles. Afluíam em massa. As portas estavam abertas. Os guardas haviam desaparecido e a multidão entrava livremente. Uma gigantesca festa de rua e todos aqueles Trabants atravessavam a fronteira e os alemães ocidentais gritavam e todos se abraçavam. Foi um momento fabuloso. Se alguém me tivesse dito que assistiria à queda deste muro, tê-los-ia chamado loucos. Mas nem todos estão contentes. As pessoas falam em reunificação e eu sou absolutamente contra. De certo, há lá muita coisa positiva, mas tem também muita porcaria que é lá que deve ficar.
East Germany. A Alemanha Oriental dissipou-se como num conto de fadas. Um conto de fadas medonho. É o que mais me fascina no local. Parecia artificial na altura e desapareceu qual nuvem de fumo em apenas alguns dias ou meses. A 3 de outubro, um ano após a queda do muro, a Alemanha reunificava-se. Significava o fim do comunismo. Durante os 28 anos de existência do muro, pelo menos 40 mil pessoas atravessaram a fronteira para o Ocidente. Outras 75 mil foram processadas por tentarem. Mais de 1.300 morreram, incluindo pelo menos 136 em Berlim. Mas o leste encobriu tão bem tantas mortes que o número exato continua por apurar. Hoje, o Muro de Berlim, esse símbolo da cortina de ferro, a linha da frente da Guerra Fria, praticamente desapareceu. Podem encontrar-se vestígios seus em museus por todo o mundo. Alguns pedaços acabaram como recordação. Todavia, a maior parte do betão e do aço que formavam o muro foram reciclados para ajudar a reconstruir a Alemanha, um país outrora dividido. Versão portuguesa, Santa Claus, audiovisual.